Oi, eu sou o professor Glaucio Souza, seja bem-vindo ao meu canal de Teologia e neste vídeo farei uma breve reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 21 ao 27. Antes, porém, de iniciar essa reflexão, eu convido você a se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que a mensagem do Evangelho alcance cada vez mais um número maior de pessoas. O texto de hoje ele é muito conhecido. Fala do convite de Jesus a Pedro e a cada um de nós para que entremos no caminho, no seguimento dele. O texto começa assim: Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O ponto que eu quero destacar aqui nesse primeiro versículo, que é o versículo 21, é o devia ir a Jerusalém. Eu gostaria que você tirasse aquela ideia que comumente nós temos, de que tudo estava destinado, de que tudo já estava predeterminado na vida de Jesus. Esse devia ir a Jerusalém não faz referência a isso, faz referência a uma outra perspectiva. Por que Jesus ia a Jerusalém? Deveria ir a Jerusalém? Porque ele viveu uma vida, um projeto de vida que foi colidindo, foi se chocando paulatinamente, constantemente com as forças opressoras da época dele. E veja aqui, anciãos, sacerdote e mestre da lei representam essa resistência ao projeto de Jesus. E é exatamente aqui que o projeto então vai colidir. Após a revelação de Jesus, que ele deveria sofrer e morrer, Pedro convida Jesus para uma conversa mais pessoal. Chama Jesus à parte e começa a falar com Jesus. Mas Pedro, na verdade, ele vai dar um puxão de orelha em Jesus. Porque Pedro começou, diz o versículo 22, a repreender Jesus dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Qual foi a motivação de Pedro? Por que será que Pedro pensou dessa maneira? Eu já falei num outro vídeo e vou repetir aqui. A ideia do crente judeu da época de Jesus é do messianismo triunfante. E no messianismo triunfante não tem espaço para o Messias que sofre. Não tem espaço para o Messias que morre. O Messias ele precisa ser vitorioso, ele precisa triunfar. Jesus, então, ele vai repreender severamente Pedro. Jesus, porém, voltou-se para Pedro, estou lendo o versículo 23, e disse: Vai para trás, Satanás. Vai para trás, Satanás. Antes de explicar o vai para trás, eu quero convidar você a refletir um pouquinho sobre essa palavra Satanás. Satanás na Escritura representa oposição, obstáculo, dificuldade para que o projeto de Deus aconteça. O texto então fala que os sentimentos de Pedro, essa ideia desse triunfalismo que ele tem, é um pensamento de Satanás, porque é um obstáculo para o projeto de Jesus. E Jesus, então, ele faz uma proposta para Pedro, uma proposta muito interessante. Ao falar vai para trás, ele está falando, é preciso você entrar na dinâmica do meu segmento. Vamos recomeçar a nossa relação? Vamos estreitar alguns pontos que precisam ser estreitados, Pedro? Ir para trás de Jesus é o lugar do discípulo. Eu relembro você que anteriormente, no versículo anterior, era Pedro que estava dizendo o que Jesus tinha que fazer. Agora Jesus fala, vá para trás, aprenda comigo, veja o que eu faço, medite nas palavras que eu proclamo, veja como eu vivo. Esse é o papel do discípulo. Mas como fazer isso? Como viver essa vida de discípulo? E Jesus continua. Tu és para mim pedra de tropeço. Se continuar pensando desse jeito, tu és pedra de tropeço. Importante ressaltar que nos versículos anteriores do mesmo capítulo, Pedro foi chamado a pedra na qual seria edificada a comunidade. Aqui Pedro está sendo uma pedra de tropeço para Jesus. Tu és para mim pedra de tropeço porque não pensa as coisas de Deus. O discípulo é aquele que não só pensa em Deus, mas que pensa a vida a partir do projeto de Deus, que pensa as coisas de Deus no mundo. Então olha o convite de Jesus. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer me seguir, e essa proposta é extremamente desafiadora, se alguém quiser, se alguém ousar me seguir,
Se alguém tiver disposição para me seguir, renuncie a si mesmo. Não se coloque como o centro da vida. Para viver o projeto de Deus é preciso que, de fato, o projeto de Deus seja o movimento, a força motriz na qual a nossa vida caminha. Renunciar a si mesmo significa que nós não somos a medida das coisas. As coisas no discipulado de Jesus não são medidas por nós. Aliás, eu quero dizer para você que o discípulo não é maior que o mestre. Renunciar a si mesmo significa acolher o projeto de vida, viver a vida como Jesus ensinou e desistir de tudo aquilo que impede que o projeto de Deus aconteça. Após essa renúncia, Jesus faz uma proposta ainda mais profunda. Vejamos aqui no versículo ainda 24. Então Jesus disse: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então vamos entender. Jesus convida Pedro a caminhar atrás dele, a olhar para a vida dele, para as palavras. Jesus também convida, o segundo convite de Jesus a Pedro é para que ele se desinstale do centro, que ele modifique as suas ideias e tenha um outro paradigma, um parâmetro para enxergar a vida. E agora o terceiro convite é para que Pedro assuma, ou todos os discípulos assumam a sua cruz e sigam. E eu quero dizer para você não confundir cruz com sofrimento. Muitas pessoas confundem a cruz com uma doença. Existem pessoas que passam por doenças muito difíceis na vida e falam: essa é minha cruz. Existem pessoas que têm um relacionamento conturbado, que Deus abençoe o seu relacionamento, mas isso não é cruz. Muitas pessoas que entendem que trabalhar e ir em tal empresa é um verdadeiro martírio para essa pessoa, mas isso não é cruz. Deus não coloca fardos pesados nas nossas costas, meus irmãos. Aliás, o próprio Evangelho fala que se o fardo estiver muito pesado, nós devemos nos aproximar de Jesus e Ele nos ajudará a carregar o nosso fardo, nos aliviará. Então, o que é cruz? Cruz para a comunidade primitiva é um símbolo de morte. Mas o cristianismo também interpreta a cruz não só como um símbolo de morte, interpreta a cruz como a decisão de Jesus de ir até o final pelos princípios, pelos valores que ele apresentou, viveu e defendeu. A cruz é um resultado na vida de Jesus, um choque, uma colisão inevitável, porque ele quis viver um projeto de vida que enfrentou todos os males do tempo dele. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para você que é muito fácil seguir Jesus Cristo no retiro. É muito fácil seguir Jesus Cristo aos domingos. É muito fácil seguir Jesus Cristo no momento de oração. Tudo isso é muito importante para a nossa vida cristã. Mas a vida cristã é uma decisão, é estar disponível para viver um projeto de vida que pede para nós a disponibilidade de nos doarmos inteiramente para esse projeto, que é um projeto de vida voltado para os irmãos, para a construção de um mundo novo. Que tremendo desafio! Então, não é somente pegar a cruz, mas é fazer um caminho da cruz, que é um caminho da vida inteira de Jesus. Eu sei que isso não é uma coisa simples. Eu sei que isso não é uma coisa fácil. Eu sei que isso até assusta num determinado momento. Mas se você se sente fraco, como eu me sinto, nós devemos então, nesse momento da nossa fraqueza, olharmos realmente para nós e falarmos: eu tenho essa disponibilidade, eu quero Jesus, mas me ajuda. Me ajuda porque eu ainda me sinto inseguro. Me ajuda porque eu ainda tenho pensamentos como Pedro, que são obstáculos, dificuldades, que impedem um projeto de Deus acontecer. O Evangelho de hoje, meu irmão, convida eu e você, todos nós, a irmos para trás de Jesus, porque Ele é o único mestre e é a Ele que devemos seguir. Que Deus te abençoe nessa jornada, que Deus te abençoe nessa caminhada. Ir para trás de Jesus, renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz, ser decidido nesse projeto e valente, porque não caminharemos sozinhos e o Senhor sempre estará conosco. Até o próximo vídeo.